Olá pessoal, tudo bem? Então, aproveitando, essa semana aí da comemoração do Dia das Crianças, nós vamos falar um pouco sobre as perigosas peraltices da criança interior, né? Uma das coisas que a gente pode começar a dizer é que tudo que se faz nessa vida, a gente faz no final para ser amado, para receber carinho, para receber amor e atenção. Ok, onde está o problema? O problema está em nós, né? O problema sempre está em nós. Por quê? Porque depende de como cada um de nós recebeu lá na infância, quando era realmente uma criança, as percepções sobre o amor. Como ele recebeu o amor de pai e mãe, como ele recebeu o amor da família, né? E nós estamos falando de como o papai e a mamãe, que geralmente amam os filhos, não estou falando de pais excepcionais, não, estou falando de pais que amam, que se casaram, que moram juntos, que dão atenção, mas como que eles representaram o amor para essa criança? Como eles deram amor para essa criança? De uma forma correta? Sim e não. Porque a criança sempre vai ter um pai e uma mãe, né? Biológico, adotivo, simbólico, né? E as posições fundamentais, a forma como esses pais podem faltar, né, no desenvolvimento dessa criança, por qualquer razão da vida, né, ela então substitui o pai faltante, a mãe faltante, por um outro representado simbolicamente. Por exemplo, hoje em dia é muito comum, né, a gente observar mulheres criando filhos sozinhas. Aí as jovens, as moças mais novas, as mulheres jovens que têm filhos e ficam sozinhas, hoje com muito respeito, de uma forma muito terna, nós as denominamos de mãe solo. Mas há muito tempo atrás não era assim não, tá? Quando as mães ficavam sozinhas com as crianças, eram mãe abandonada, mãe largada de marido, tá? Às vezes até aquela mãe largou aquele traste no caminho, por alguma razão. Mas elas sempre eram chamadas de mães, de mulheres largadas de marido. Feio, né? Essa mãe assume hoje a posição de ser uma mãe solo, uma criadora solo. E se ela é doce, calma, puxa pelo diálogo, da explicação, do esclarecimento, permitindo que a criança conviva com esse pai, né? Buscando um entrosamento, uma afinidade, uma sintonia entre o pai e essa criança, não usando essa criança para satisfazer, né, aos seus instintos de mulher traída, de fêmea abandonada, enfim. Se ela procura manter essa criança atendida pelo amor do pai, pela presença do pai, né? Beleza. Né? Essa criança poderá crescer saudavelmente, sabendo que a vida dela não é a melhor realidade, não está nos melhores dos mundos, mas é possível viver bem, crescer bem. Mas se a mãe, por exemplo, trabalha muito, sai de casa o tempo todo, quando chega está nervosa, tensa no celular, falando com as pessoas e briga com a criança, não tira um tempo para essa criança, reclama porque tem que manter a casa, porque tem que ser a mantenedora, a batalhadora da família, essa mãe naturalmente desloca o seu posicionamento e ela passa a ser um pai. E essa criança pode desenvolver afeto materno, né? Procurar a mãe em outro adulto, em outro cuidador, que passa a ser a mãe simbólica, deixando para a verdadeira mãe biológica, né? Aquela que cria e que sabe que pela responsabilidade cria sozinha
Então ela tem que botar para estudar, ela tem que botar de castigo, ela tem que exigir o banho, tem que ter disciplina para dormir, porque ela precisa trabalhar muito, ela passa a ser, então, o pai simbólico. Essa é a primeira questão. Então nós temos que compreender, de certa forma, quem na verdade lá atrás foram os pais que nós tivemos, né? Se cada um cumpriu o seu papel específico, se cada um cumpre o papel específico na cabecinha infantil daquela criancinha ali, que é o seu filho, que é a sua filha, que é o seu neto, e como que essa cabecinha foi, no caso de nós próprias, ou está sendo, no caso das crianças que você cuida, está sendo desenvolvida ao longo das fases infantis. Fase oral, fase anal e por aí todas as fases. Segunda questão é como você, na sua fase infantil, entendeu o que era o amor da sua família. Porque podem haver pessoas que entenderam o amor como uma gritaria, uma briga complicada dentro de família, muito intensa, porém emoções muito tensas. Essas pessoas vão crescer entendendo que o amor é algo tenso, que é algo emotivo, que é algo explosivo. Outras, uma família muito mais concisa, com, comprimida, reprimida, que quase não explode, quase não briga, fica em silêncio, é aquela que a gente diz engole sapo, né? Cresce uma criança ali, né, de uma forma também silenciosa, calado, né, percebendo que ninguém mostra sentimento, ninguém se emociona, ninguém externa o que sente, ninguém chora, tudo parece calmo. E ela cresce entendendo isso. Já tem outros adultos que entenderam que a infância, o amor na infância da família era sensualizado, porque em algum lugar ele estava que ele ouvia coisas, que ele percebia coisas. Então ele começa a entender que o amor é o amor mesmo, sensualizado, sexualizado. Outros entendem o amor como algo estranho, porque há uma certa agressão entre os familiares, agressão física, e quando é entre os pais, é muito perigoso, porque em seguida pode a criança vir a perceber declarações de amor, ações de carinho, atitudes de atenção, e eles confundem isso. Lembrar sempre que criança não tem maturidade cognitiva. Então é o que ouve e o que vê, é o que assimilam e interpretam. Outras crianças ainda, só viam a família expressando amor quando iam, por exemplo, na casa dos idosos, dos avós. Porque na casa deles, na própria casa que eles residiam com os pais, era uma casa de muita festa, de muita música, de muita bebida, de muita alegria, de muitos encontros. Enfim, eu estou aqui dando vários exemplos. Eu não estou afirmando que uma casa não pode ser alegre. Eu não estou afirmando que uma casa não pode ter sempre festa. Eu não estou afirmando que numa casa não pode haver uma discussão. Porque os adultos sabem que não podem, mas são coisas difíceis de serem controladas quando você não tem esse objetivo, não tem a visão que eu estou tentando orientar e conversar agora. Então, eu estou dizendo que a criança pode entender diferente o que é o amor por alguma razão daquilo, né? A partir daquilo que é colocado para ele, que ele convive todo dia, como é apresentado para essa criança. E aí, na verdade, essa tal criança interior é a criança que vai reger a nossa vida e os nossos relacionamentos. É essa criança que faz a gente voltar naquele primeira representação de amor lá atrás e verificar na idade adulta
como que aquilo impactou a nossa vida hoje amorosa e os nossos relacionamentos. É uma questão de afeto ou ausência deste afeto. E isso tudo vai nos afetar diretamente mesmo na idade adulta. Nós temos que entender que o que aconteceu na família de cada adulto, quando ele era criança, é necessário hoje ser digerido, né? Tem que ter coragem para enxergar, nós adultos temos que ter coragem para enxergarmos o quanto daquela criança nós ainda trazemos para os dias de hoje, independente da nossa idade. Pode ser dos 18 aos 98, se for necessário. Nós temos que olhar para essa criança. Porque mesmo com 98, se você estiver lúcido, com saúde, né, de um modo geral, ainda ele talvez limitado por andar, talvez limitado por escutar, ou talvez limitado por alguma outra coisa, mas estiver com saúde mental e física, você ainda deseja ser amado. Bacana isso, né? Então nós temos que compreender que isso não é nada de papo esotérico, místico, não tem nada a ver com isso não. A criança interior, vamos fazer um trabalho sistêmico para resolver as questões da sua criança interior ferida, não, ela existe, ela é real. Você tem a sua, eu tenho a minha. A minha eu estou tratando há muitos anos. E hoje, de vez em quando, ainda dou uma escorregadinha. Na verdade, né, essa criança que está lá no interior, ela se manifesta muito mais na sua vida adulta do que você possa imaginar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que acolher, você tem que tratar, você tem que respeitar, né, para que a ela seja permitido uma libertação e a você um crescimento de emoções, né? Buscar sentimentos mais nobres, acabar com a ansiedade, não se vitimizar, não baixar sua estima, né? Então essa criança que está dentro de nós, ela tá, às vezes ela está tão profundamente acomodada que nós às vezes nem enxergamos que ela está ali. E nos aborrecemos quando alguém diz assim, ah, pelo amor de Deus, você está com atitude de criança, para com isso, olha que absurdo, olha o que você está fazendo. Você está virando uma criança, eu comecei a conversar com você, você virou as costas. Ou então, eu só estou aqui te ajudando, estou te dando uma opinião, não estou te criticando. E a pessoa não consegue ser criticada, a pessoa não consegue ser observada. Ela vê a chefia, a gerência no trabalho, chamando atenção pelo trabalho que ela fez como uma crítica àquela criança da infância. Ela não vê um adulto capaz de debater com o chefe aquilo que ela fez como ela imaginou que fosse, diferente daquilo que ele demandava para ela. Ela tem uma atitude infantil. Eu errei, fui chamada a atenção na frente de todo mundo. É uma atitude infantil. É a tua criança ferida, que não foi tratada, se manifestando na idade adulta e prejudicando sua vida, às vezes, no relacionamento, no trabalho, na família, com os amigos. Nós não temos que nos aborrecer com essas questões de pessoas que nos conhecem muito e dizem, ah, você está sendo infantil. Para, reflete, procura ajuda, tem como tratar. Você tem que procurar terapia, você tem que descobrir. Primeiro, letra A, quanto verdadeiramente daquela criança existe hoje em você. Letra B, o que daquela criança eu não abro mão para poder me proteger dessa idade adulta. Eu não abro mão daquela criança porque ela me protege. Ela coloca uma máscara, ela me ajuda a colocar uma máscara e me protege. E as coisas do passado ficam lá escondidas
recalcadas, reprimidas, sublimadas, negativadas, porque eu não quero olhar. Porque a gente acaba pensando que aquela fase de criança é como se fosse, se eu estava escrevendo um livro, o capítulo infância acabou, fechei esse capítulo. Então lá atrás ficou a tentativa de abuso do priminho, do tiozinho, do fiscal da escola. Lá atrás ficaram os apelidos. Você tem jeitinho de mulher, você parece um homenzinho, você é gorda, você é uma baleia, você é um bujão, você é careca, você tem pinto pequeno. Aquilo tudo ficou lá atrás. É como se aquilo nada tivesse atingido aquela criança, né? Mas essa criança não parou lá. Ela abriu as páginas desse livro e veio junto com você para que você tentasse escrever o capítulo da vida adulta, que vai ser muito difícil com essa criança cutucando sua mão e fazendo você toda hora rabiscar esse capítulo que deveria ser uma escrita adulta, uma fala adulta. E você vai carregar essa criança a vida toda. E essa é a única razão de nos fazer sofrer e nos fazer adoecer. É não resolver, não acolher, não cuidar daquela criança que foi desenvolvida lá atrás. Quando nós a liberamos, o sofrimento dilui, o choro aparece, mas aparece para uma criança saudável, porque ela pode ser uma criança dentro de você, sobrevivendo de forma saudável, no lúdico, na criatividade, na inovação, nas gargalhadas quando você ouve uma boa história, na própria aceitação dos teus erros, dos teus tombos, das tuas falhas, e você viver bem com isso, conviver bem com isso. Vai doer enxergar essa criança? Claro que vai, como tudo na vida. Mas a dor de saber que você está olhando para ela, é você que está sofrendo e não mais ela, porque ela já cresceu. Você está preparada agora para isso, para olhar para ela. Ela não estava. E aí você pode, evidentemente, se tornar uma mulher saudável, um adulto saudável, uma mãe melhor e uma avó mais compreensiva, uma avó mais verdadeira consigo. Para muitas pessoas na idade adulta, errar é vexamoso. Isso não é dela, não é do adulto. Isso é da criança que você tem. Para esse adulto, com certeza, algum dia na infância, ele ouviu dizerem assim: você não pode errar. Presta atenção que você é responsável por isso. Você só tem 10 anos, mas você vai ter que assumir os seus irmãos, cuidar da casa, ficar sozinha porque eu vou trabalhar. A vida foi injusta com essa criança. Essa criança não pôde satisfazer as suas necessidades infantis. Sabe o que acontece com crianças às quais não são permitidos os erros? Se tornam adultos soberbos, ansiosos, vaidosos em excesso, pessoas rígidas consigo própria, sobrecarregadas de responsabilidade e medrosas. Tem medo da crítica, tem medo de ser chamada a atenção como foi na infância, tem medo do patrão, tem medo de perder o emprego, tem medo do amigo, tem medo de perder a amizade, tem medo do companheiro da companheira, porque não sabe dizer: eu não sou criança, eu sou um adulto, eu sei o que eu quero e essa relação eu não quero mais. Enfim, eu estou aqui dando umas dicas para vocês perceberem como isso tudo é muito sério, sofrido, tenso, intenso num adulto, sem cuidar da criança interior. Como é que você cuida? Procurando um terapeuta, psicólogo, fazendo psicanálise, que é uma grande chance de você acessar muito rapidamente a tua infância e mudar tudo isso, compreender tudo isso, enxergar essa criança
É como eu costumo dizer no meu Instagram, renascimento. Promover o seu renascimento. Não é à toa que eu não paro a minha psicanálise, o meu cuidado comigo, porque eu promovo o meu renascimento semanalmente, para que eu acolha a criança que eu fui, que eu seja um adulto melhor, me tornando uma mãe melhor, uma avó melhor, uma esposa melhor, madura, como eu sou madura, né? Então você pode, assim como eu, renascer, olhar para essa criança de uma forma mais delicada, tipo assim, ninguém cuidou dela legal quando ela era uma criancinha, mas agora eu amo tanto que eu cuido e agora eu sei cuidar. Lembrem-se que a criança não tem maturidade emocional, então tudo na vida da criança é muito profundo. É tudo muito sério, muito verdadeiro, muito sentimento envolvido. Por isso que ela acredita que 2 bonequinhos nos dedinhos é uma princesa e um príncipe. Uma sombra na parede é um bicho. Ela acredita que no corredor tem um bicho-papão. Ela acredita que embaixo da cama tem uma bruxa má. Porque ela não tem maturidade para fazer as interpretações do que é impossível, do que é invenção, do que é mentira. Qualquer coisa pode virar uma marca, uma ferida, de difícil cicatrização. Quer ver um exemplo? O adulto está dirigindo seu carro, passa numa ponte, vem outro correndo, corta, ele bate na parte lateral da ponte, machuca o braço, acaba com a lateral do carro, chama o seguro vai consertar o carro dele, ele bota um gesso no braço, daqui a 20 dias ele está legal, o carro também, ele volta a dirigir, talvez com um pouquinho mais de atenção nos retrovisores, para ver se não vem algum maluco, novamente pela ponte, criar o mesmo problema para ele. Na infância, não. A criança está passando numa ponte, meio esburacada, leva um tombo de bicicleta, porque passou ali, e quebrou o braço. Pode virar um trauma na vida dela, uma história de um tamanho, de proporções imensas. Nunca mais ele pode querer andar de bicicleta. Pode ser que na idade adulta ele não queira dar uma bicicleta de presente para o seu filho, tenha medo de bicicleta. Pode ser, inclusive, que dê a bicicleta, mas fique bancando aquele adulto bobo, aquela mãe, aquele pai que fica correndo atrás da criança, segurando, pagando mico, como eles falam, né? Diante dos coleguinhas, segurando, não tira a rodinha nunca, porque ele não pode cair, ele não pode machucar. Porque a criança dele, que levou o tombo de bicicleta quando ele tinha 8 anos, está ali ainda, com o filho dele, junto com o filho dele, quando o filho dele tem 5, tem 6. Então, essas pequenas experiências mal conversadas e acolhidas dentro desse universo infantil criam nódoas na alma e depois, na idade adulta, elas reaparecem, são revividas, né? E aí tem uma coisa assim, a maioria de nós, quando não aceita psicanálise, não aceita terapia, não aceita psicólogo, vai vivenciando mais ou menos a síndrome da música do Cazuza, que diz assim, mais ou menos assim, né? O nosso amor a gente inventa. É porque eu acabo inventando um amor que não está aí, entendeu? Eu fico botando verniz de beleza, de amor, de felicidade em tudo que aconteceu para mim, que está reprimido, recalcado, sublimado, usando esses mecanismos inconscientes para não lembrar e não sofrer mais. Mas tem gente que inventa até que foi bom, assim como tem gente que inventa o que foi ruim. Porque tudo que a gente guarda na infância, ou a gente ouviu, ou a gente percebeu, viu, ouviu. O que a gente ouviu vira fantasia. O que a gente viu pode se manifestar também em sonhos. Então, sonhos e fantasias são questões que vêm lá da tua infância. E aí é a forma que o inconsciente tem
de trazer tudo isso para a idade adulta, de jogar essa carga dentro de você, né? E aí, no dia 12 de outubro, né, quarta-feira passada, agora, eu estava sentada maravilhosamente na beira de uma lagoa, aqui na cidade que eu vivo, tomando uma água de coco, conversando com a minha amiga e vendo crianças, avós brincando com os brinquedos das crianças, soltando pipa, né, cafifa, ajudando a criança a andar de bicicleta, famílias fazendo piquenique. E eu fiquei pensando em tudo isso que eu estou aqui dizendo para vocês. Quanto daqueles avós e daqueles pais que estavam ali estavam agoniados ou olhando seus netos e seus filhos de uma forma bem diferente, imaginando: eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu vou dar muito brinquedo porque eu não ganhei brinquedo. A minha mãe, por exemplo, dava 27, não sei por que essa data, para mim teria que ser 25, ela dava 27. 27 presentes de Natal para as netas, minhas filhas. Por quê? Porque ela foi muito pobre. Ela não ganhava presente de Natal. Então, quando a criança dela dizia para ela: compra, 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 compra e dê muitos presentes de Natal. E o que eu fiz? A mesma coisa durante algum tempo. Hoje eu já diminui bastante, eu compro coisinhas mais baratas, porque eu sei que vão quebrar, vai sumir, vai perder, e o encanto é em receber o papel colorido, né? Então eu já consegui segurar um pouco a mãe que eu tenho em mim também. Porque aqui dentro é um encontro, né, gente? A minha criança, eu e a minha mãe. O que a minha mãe foi para mim. Isso chama-se terapia sistêmica, que trabalha com a genealogia. Eu tenho 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Minhas filhas, 50% de mim e do pai delas. E também eu tenho 25% de cada avô. Mas eu tenho que saber que eu sou maior que as minhas filhas. E eu tenho que saber que eu sou menor que os meus pais. E dar a eles o lugar que é deles. Respeitá-los, mas seguir o meu caminho. E dar às minhas filhas o lugar que é delas. Com certeza, dizendo para elas que esse lugar é um lugar menor. Daí vem o amor, o respeito. Mas às vezes os filhos não entendem. Mas tudo bem, eles têm tempo, assim como eu tive tempo. O que é interessante é que nessas terapias sistêmicas a gente também ajuda muito a cuidar dessa criança interior, né? E isso é muito importante, é uma observação muito interessante. Quando você exclui a compreensão, quando você não entende a compreensão do lugar do pai e da mãe e dos seus filhos, né, você exclui pessoas da família. E isso não faz bem ao seu desenvolvimento, à sua evolução como pessoa, né? Isso não faz bem para a sua personalidade, para o seu ego, para as suas relações, para a sua felicidade. O amor na infância é pesado, né? É esse amor e essa infância que nós temos que olhar. Minha casa, por exemplo, foi construída com uma família muito briguenta. Todo mundo brigava, todo mundo discutia, todo mundo gritava. E o pior, mulher e criança não tinham lugar de fala. Então, se os homens não tivessem, elas brigavam. Com os homens, elas se calavam, né? Muito. Então, a mulher e a criança não tinham lugar de fala. Mas a minha mãe tinha, porque ela separou do meu pai e o meu avô viajava muito, porque ele era policial. Então, ficava minha avó, eu e ela. E minha mãe trabalhava muito, saía para trabalhar, minha avó ficava em casa cuidando de mim. Então, minha mãe tinha lugar de fala, mas ela se posicionava com uma certa autenticidade e rigidez também, né? Muita rigidez. A minha avó dizia que mulher tinha que falar baixo e
mais baixo, mais tranquilo, para não aborrecer o homem. Porque a minha avó viu o homem como um mantenedor. Se ele não existisse, ela não comia, ela não morava, porque a vovó não trabalhava. Dedução da criancinha que eu fui. Ah, minha mãe não é uma mulher. Minha mãe é o homem que trabalha fora, que briga, que grita, que dá ordem aqui dentro. Então minha mãe é meu papai. Quem é minha mamãe? É minha vovó, que põe no colo, põe para dormir, faz a comidinha que eu gosto, conta a história. Essa é a mãe que eu quero. Essa é a mãe que me agrada. Como é que começou todo o problema? Eu gostava, naquela época, muito mais da minha avó do que da minha mãe. Claro que a minha mãe percebia, e a confusão estava arrumada dentro de casa. Bom, e daí? O que aconteceu? Daí que depois de 30 anos passados no meu casamento, minhas filhas nasceram, eu já mãe de 2 meninas, eu repeti a mesma coisa. Eu ainda não tinha me cuidado, eu ainda não tinha feito psicanálise, eu ainda não tinha me tratado. Só depois, quando eu acolhi e compreendi essa criança que tinha em mim, né? Porque eu a mantinha salva, resguardada, né? É que eu pude entender que naquele momento, nos meus 30 e poucos anos, eu era mãe, eu não era mais criança. E eu queria ser uma mãe melhor. Então a minha luta, não sei, talvez de 30 anos, onde elas nasceram, né, no período que elas nasceram, até a adolescência delas, foi no impulso, não ser como a minha mãe, conscientemente querer mudar e não conseguir. De tanto que a criança estava lá, que ouviu a vovó, que viveu aquilo tudo com a minha mãe, me cutucava para, muitas vezes, implicar com as minhas próprias crianças, que eram minhas filhas, para disputar. Eu me lembro que acho que elas têm uma lembrança muito favorável sobre o sentar com elas e colorir. Mas eu me lembro também da minha satisfação, olha absurdo, gente, da minha satisfação de colorir o mesmo desenho que ela, mais bonito, e mostrar para elas que era mais bonito. Graças a Deus hoje, eu tenho uma filha linda, que é professora de artes, desenha, é uma estilista de roupas infantis, fez esse trabalho na escola que ela trabalha hoje como professora de educação artística em Brasília. Graças a Deus. Eu acho que esse trauma eu não deixei nela. Mas eu me lembro disso. Eu estou confessando isso agora. Eu nunca tinha tido esse insight. Isso nunca tinha vindo na minha cabeça. Eu ainda escorrego muito, gente. Tem hora que eu vou lá em 1955, 1960, quero cuidar daquela criança, quero defendê-la dos abusos que ela viveu, do sofrimento que ela passou, da ausência do pai, do excesso de alimentação. Não era só de amor, não, gente, era de comida que a minha avó me dava. Mas já não é o mesmo. Já não é o mesmo sofrimento. É muito menos sofrido. É consciente hoje. É necessário que eu vá abrindo as gavetinhas do inconsciente e me libertando. E aquele inconsciente bacana que aquele velhinho lindinho chamado Freud fala. Deixar emergir o que foi recalcado, o que foi negado, o que foi sublimado para minha libertação da mulher adulta, madura. Tem uma pessoa, por exemplo, que viu a mãe morrer, por exemplo, com 8 anos de idade. Mas ela viu a mãe morrer de uma doença súbita, mas ela via que a relação, ela tinha uma vida super tranquila, moravam bem, super feliz, mas a relação do pai e da mãe era um conto de fadas. Ela era filha única, morava muito bem, o pai era um advogado ilustríssimo, a mãe era uma professora maravilhosa. E eles se amavam muito, contavam para a filha as histórias lindas, que ele se mudou para lá, veio para cá e foi para lá. Enfim, ela simplesmente perdeu a mãe, com 8 anos, e o pai precisou então fazer o quê? Sair para trabalhar, continuar trabalhando, mantendo a casa, mantendo a filha. Como que ele fazia com a filha? Colocou uma empregada, babá, cuidadora, hoje em dia se fala cuidadora. Quando essa menina ficava muito levada, essa criança, a cuidadora dizia assim para ela: para, olha, se você não parar vai acontecer um problema.
seu pai vai ficar zangado, vai sair para trabalhar um dia, vai conhecer uma mulher linda, vai casar, tá? Vai morar aqui, você vai virar a gata borralheira. Gente, uma criança de 8 anos. Ela dizia assim, eu vou contar para o meu pai que você está falando isso. E a cuidadora dizia assim, a empregada dizia assim, se você contar, sua unha vai ficar toda branca, cheia de bolinha branca. Eu vou poder dizer para ele que você mentiu, que você é mentirosa. Essa menina, além de vivenciar uma perda horrorosa, viveu um luto, ela foi manipulada, ela foi abusada. Não abuso sexual, mas ela foi abusada. E ela vivia no silêncio, só que ela tinha uma coisa na cabeça dela. Amor é o que meus pais viveram. E aí na vida adulta, ela buscava aquele amor igual dos pais. E quando encontrava, ela terminava. Porque ela tinha que terminar antes de perder. Para que na sua solidão, ninguém dissesse para ela que ela ia ser enganada, que ela ia ser manipulada. Faz sentido agora para você eu falar da criança interior? Essa menina teve tudo. Ela não sofreu abuso, ela não sofreu gritarias, ela não sofreu, talvez, o que eu tenha sofrido. Mas o trauma dela foi com uma bobagem enorme. E veio reverberando em toda a vida dela, de adolescente, de juventude, de idade adulta. Hoje, com 45 anos, ela é uma mulher sozinha, romântica, exageradamente romântica, né? E procurando aquele amor ideal, aquele amor perfeito, que já nem existe mais. Enfim, o importante é a gente saber como a gente é, né? E essas questões da nossa criança pode resolver problemas imensos, né? Inclusive problemas financeiros. Por quê? Porque quando a gente diz assim, eu sou assim, desde pequeno eu não sei mexer com dinheiro, eu sou gastador, eu sou comprador compulsivo. Não, você não é assim. Você não veio de fábrica assim, você não nasce assim. Muita coisa que se é, e se viu, e se viveu na família, na educação, na infância. A psicanálise, a psicologia e outras terapias podem ajudar, mas tenha certeza que tudo está lá atrás. Agora, como você não nasceu assim, se você se ajuda, você se renova. Você pode resolver problemas de crenças que te limitam ao controle da tua vida, a disciplina, a procrastinação, a preguiça e ao dinheiro, e ser muito mais feliz. A gente aprendeu assim quando era criança e agora a gente não é mais, né? Bom, eu também queria, para terminar, dizer a vocês que existe uma grande relação da nossa criança ferida com as doenças que nós desenvolvemos na vida. Todas as doenças, infelizmente, estão relacionadas a um desequilíbrio emocional, a um trauma infantil, portanto, àquela criança. Uma dor na infância guardada por falta de recursos cognitivos, hoje pode ser observada na idade adulta sendo transformada num sintoma doentio. Porque não fala, porque não ama, porque não consegue ser feliz. Então, a gente pode dizer o seguinte, a dor se manifesta na idade adulta como uma criança interior sofrida e nos faz sofrer trazendo para o nosso físico o que nós chamamos dessas doenças psicossomáticas. A gente somatiza, né? Então a gente tem que ter cuidado com a doença que a gente desenvolve, porque vem de alguma disfunção psicológica, algum trauma, alguma questão, algum distúrbio, algum transtorno, e a gente precisa cuidar disso, né? Bom,
Trauma realmente é uma experiência guardada de forma inadequada, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o que a criança interpreta no trauma, ele guarda numa gavetinha, fica armazenado. E aquilo que está armazenado na mente acaba sendo também armazenado no corpo, né? na memória da célula, digamos assim, no teu corpo físico. Né? E aí toda vez que você vivenciar algo muito parecido, um susto, um trauma, uma decepção, uma dor, né? Aquela manifestação aparecendo, com certeza ela está acrescentando uma carga de doença nessa memória celular. É somatizado. Os grandes problemas são somatizados, né? E aí você vai deixando que essa criança sobreviva sem tratamento, e ela vai reativando a ferida e adoecendo você, né? Então nós temos que entender isso, e essa forma de entender é muito bacana. Qual é a vantagem de entender tudo isso? De tratar essa criança para sermos crianças felizes, né? Saudáveis, criativas, lúdicas, né? Qual é a vantagem? É que pessoas saudáveis criam filhos emocionalmente saudáveis, mais capacitados para a vida adulta, né? Você tratada e preparada, você pode manifestar desejos de coisas que vão lhe fazer bem, somente coisas que lhe fazem bem. Brincar com os filhos, né? Brincar com os netos, evitar doenças sérias, não deixar que nada seja somatizado, aprender a meditar, aprender a errar, aceitar você como é, assumir o que você é realmente, tirando suas máscaras e dizendo: eu sou uma pessoa bem preguiçosinha, eu gosto de ver televisão o dia todo, que beleza. Eu sou uma mulher de 65 anos, mas eu gosto de funk, eu gosto de dançar. Eu ainda quero fazer canoagem, eu quero pular de paraquedas com 48 e se assumir. E as pessoas doentes é que vão te criticar. As pessoas doentes é que vão te julgar, porque é elas que vão estar adoecidas, porque elas têm traumas, elas têm frustrações, ou que não fizeram o que você faz, ou tentaram e não conseguiram, ou um dia querem fazer, vão fazer. É assim que essa dinâmica da vida mental, da vida social. Vamos ajudar a todos que nós pudermos a entender esse processo de saúde mental. E porque nós, tratados e saudáveis, construiremos coletivamente um mundo muito melhor para as próximas gerações. Por isso eu digo a você, não é caro fazer psicanálise. Não é assustador, não é impossível, porque hoje em dia é necessário para se salvar o planeta, para se ter crianças, próximas gerações mais inteligentes, mais resolvidas, para nós termos nações melhores, menos guerra. Por isso que eu costumo dizer que quando você quer que o mundo mude, muda você primeiro, porque nós somos um núcleo que temos que ter saúde, assim como nós desejamos que o planeta tenha também, que o vizinho tenha também, que o marido, a esposa, o filho tenha também saúde mental. Muito obrigada, um abraço, até a próxima semana e feliz Semana das Crianças. Que a sua criança resplandeça para sempre o melhor que você tiver em você. Um grande beijo.